Aqui estamos com a ordem Orthoptera. Está entre as mais antigas dentro da classe dos insetos, cujo registro fóssil remonta a cerca de 300 milhões de anos. Representa os gafanhotos, grilos, esperanças e paquinhas. São cosmopolitas, estão presentes no mundo inteiro, representando cerca de 24 mil espécies. O desenvolvimento se dá por hemimetabolia, onde não existe a fase de pupa nem a fase larval, e a metamorfose não é completa, com as sucessivas mudas gerando indivíduos cada vez mais parecidos com os adultos, onde o que realmente os diferencia dos adultos é a presença de asas e maturidade sexual. Os olhos compostos são bem desenvolvidos, provendo uma visão bastante boa. A cabeça é hipognata, com o aparelho bucal voltado para baixo. As antenas são multiarticuladas, com mais de 30 segmentos. Os ocelos geralmente estão presentes em número de 3. Porém, podem existir indivíduos cegos ou sem os ocelos. O aparelho bucal é do tipo mastigador. No tórax, apresentam as pernas posteriores saltadoras, sem exceções, todos os indivíduos apresentam essa característica. As pernas anteriores e médias geralmente são ambulatoriais, porém na família Grylotalpidae, as pernas anteriores são fossoriais, adaptadas para escavar o solo. As asas anteriores são do tipo tegmina, cumprindo função de proteger as asas posteriores, que são membranosas e possuem função realmente alada. O formato do abdômen é séssil, onde não há uma distinção muito clara e visível entre o tórax e o abdômen. Apresentam 2 cercos ao final do abdômen e um ovipositor bem desenvolvido entre eles. A subordem Encífera possui antenas filiformes, representando as esperanças, grilos e paquinhas. A estridulação, realizada para produzir som para fins de acasalamento, é feita através de atrito entre as asas tegminas. As posturas são normalmente externas, com ovos depositados unitariamente no solo ou sobre plantas, ou por vezes endofíticas. São predadores, onívoros ou fitófagos. Geralmente apresentam hábitos noturnos ou crepusculares. Camuflagem e mimetismo são comuns, onde imitam o meio em que vivem para se refugiar de predadores ou imitam outros animais perigosos também para desencorajar a predação. Dentro da subordem Encífera existe a família Grylotalpidae, popularmente conhecidos como paquinhas. São insetos geralmente pragas de gramados e outras plantas, de horticulturas, onde eles comem a raiz das plantas e escavam galerias no solo. Suas pernas dianteiras são fossoriais, adaptadas para escavar, e vivem a vida inteira basicamente embaixo do solo, porém, por vezes, à noite, podem sair para a reprodução. As suas tocas têm formato de corneta, para fins de ampliar a estridulação produzida para atrair parceiros para o acasalamento. Família Tetigonidae, ainda dentro de Encífera, representa aqueles conhecidos como esperanças, cuja camuflagem imita folhas verdes para fins de desencorajar predadores. As asas têm forma triangular voltada para cima e geralmente realizam posturas endofíticas ou na borda de folhas, onde os imaturos nascerão já perto do seu alimento, visto que a grande maioria são fitófagos. E existem indivíduos ápteros. Ainda dentro de Encífera, existe outra família, Grylidae, popularmente conhecidos como grilos. Possuem 3 tarsômeros em seus tarsos. Suas antenas são mais longas que o corpo. Habitam o solo ou árvores. Aqueles que habitam árvores geralmente atacam pulgões e realizam postura endofítica. As espécies que são domésticas geralmente são onívoros de solo, predando outros insetos ou agindo como fitófagos.
Entrando na subordem Caelífera, possuem antenas cetáceas, diferentemente da subordem anterior, que possuía antenas filiformes. A estridulação, nesta subordem, é realizada por atrito entre as tegminas e o fêmur posterior, para fins de acasalamento. Geralmente são fitófagos e apresentam hábito diurno, assim justificando sua visão muito bem desenvolvida. Realizam posturas massivas dentro de câmaras no solo e representam aqueles conhecidos como gafanhotos e taquarinhas. Dentro de Caelífera existe a família Acrididae, que representa os gafanhotos. Possuem antenas mais curtas que o corpo, porém mais longas que os fêmures dianteiros. Podem ser sedentários ou migratórios. Aqueles que são migratórios, a depender das condições ambientais e também de alimento, podem gerar nuvens de gafanhotos, que vêm a ser pragas devastadoras em diversas culturas, onde podem devorar lavouras inteiras. Na família Proscopidae, eles realizam camuflagem mimetizando gravetos. São conhecidos como bichos-paus ou taquarinhas. Porém, não se deve confundir essa família com a ordem Phasmatodea, que também são chamados de bichos-pau. Essa família se diferencia dos Phasmatodea pela forma da cabeça e pelas antenas mais curtas. E as antenas são mais curtas que os fêmures dianteiros. A importância agrícola da ordem Orthoptera se demonstra pelo fato de existirem diversas pragas agrícolas que atacam grandes culturas, como milho, soja, algodão e muitas outras no caminho, como horticulturas, gramados. E para fins de exemplo, cito Locusta migratória, que é uma espécie nativa da Europa meridional e do norte da África. Apresentam a fase solitária durante quando a população está baixa, vivem como solitários e não chegam a virar pragas. Porém, quando a população tende a aumentar e quer crescer devido a fatores ambientais ou periódicos, podem gerar nuvens de gafanhotos gigantescas que podem destruir grandes lavouras. Existem registros em hieróglifos do Egito Antigo, onde essa praga é citada como uma das pragas do Egito. Aparece até na Bíblia. Também existe controle biológico de plantas daninhas aquáticas, realizado pela espécie Cornops aquático. Nativa do México, ela é usada em lagos de criação de peixes e, lagos ornamentais para controle biológico de plantas que venham a ser daninhas, impedindo que essas plantas tomem a superfície do lago. Eles são semiaquáticos, também vivem pelo ambiente terrestre, mas principalmente aquático e migram entre os dois. Por fim, a ordem Orthoptera pode ser usada para alimentação humana, onde a alta taxa de conversão do que eles se alimentam para a biomassa de seus corpos tende a ser um fator decisivo e vantajoso para o uso como alimentação. Também são ricos em proteínas, lipídios e vitamina C. E a conversão de biomassa deles é muito maior que a do gado, por exemplo, o que pode gerar no futuro uma popularização desta fonte de alimento. Porém, no Ocidente ainda existe um grande preconceito contra o uso desses animais para alimentação humana. Mas em outros lugares do mundo é muito comum. Por exemplo, na Ásia, como Tailândia, alguns países do Sudeste Asiático que comem ele, que efetuem a alimentação de gafanhotos. Muitos lugares da África, tribos da África, consideram uma iguaria, comem esse animal.
inclusive no Brasil. Os índios Chavante, nativos do Cerrado, consomem espécies nativas deste bioma, visto que antigamente eles eram nômades e não realizavam agricultura, pois deviam estar sempre fugindo de outros grupos indígenas e do homem branco. Então não tinham como se estabelecer definitivamente no lugar sem serem encontrados. E também por funções culturais e realmente deveriam gostar deste alimento e utilizavam ele como estratégia alimentícia para sobreviver num meio relativamente hostil como o Cerrado, onde existe falta de água, é relativamente seco e a agricultura é realmente complicada no caso deles.